Ele colocou a mão no queixo e disse que isso nunca aconteceu. Mas ele não pode negar a possibilidade. Existem outras opções. Ele se perguntou que o destino é tão poderoso que a mensagem foi repetida 3 vezes. Isso o confunde, ele realmente se apaixonará. Doc imaginou em sua cabeça como as pessoas se aproximam da divindade. Ele disse que, em geral, não vale a pena interpretar o destino literalmente. Profecias são geralmente vomitadas de tal forma que eles são difíceis de entender. Imediatamente eles estão cheios de metáforas e simbolismo. Swan respondeu que, neste caso, ela estava preocupada com 3 coisas. Encostado no carro, ela levantou a mão e disse que o primeiro parecia para ela. A palavra encarnação foi mencionada no início. Por uma razão, ele agora é uma constelação. Ela pode atrair isso como uma encarnação. Ele já morreu? Doc respondeu que parecia convincente. A garota, olhando para a frente, levantou o segundo dedo. E acrescentou que a própria frase, "Quem ele mais ama", pode acabar sendo uma metáfora. O protagonista coçou a cabeça e olhou para cima. Ouvi Swan acrescentar que pode nem ser uma pessoa. Então ela continuou a dizer que a última palavra em si é morte. Provavelmente, esta morte não é a mesma a que estão acostumados. Doc perguntou o que isso significava, ao qual ela respondeu que ele pensava que, quando uma pessoa morre, o que acontece? O protagonista, olhando para seu amigo, respondeu que quando a vida acabar, o coração para de bater, a respiração para. Logo respondeu que com esse tipo de pensamento, é claro, porque diabos ele leu lixo como métodos de sobrevivência. Ele aparentemente nem lê mangá. Há uma frase banal para esses momentos. Então, olhando na frente dela com desagrado, apresentou o homem e gritou como em sua opinião. Quando uma pessoa morre, ele morre quando não é mais lembrado. Doc respondeu que era apenas um mangá, que a garota era apenas um exemplo. Ela olhou para ele e continuou a dizer que, mesmo na vastidão do fluxo estelar, constelações morrem apenas quando são esquecidas. Isso leva ao fato de que eles precisam levar em consideração conta todas as probabilidades. Doc, entrando no carro, perguntou por que as pessoas o esqueceriam. Um ataque de amnésia de grupo? Ele olhou para o amigo surpreso. E ela, que ser esquecido nem sempre significa apenas que. Ao qual ele perguntou, então Swan abaixou a cabeça e se virou para ele. Ela franziu a testa para ele e acrescentou: os mortos não se lembram de nada. Ao qual o protagonista arregalou os olhos. Ana olhou na frente dele com surpresa. Gotas de sangue aparecem na nossa frente, e então Von, que balançando sua espada, corta as cabeças dos demônios à sua esquerda. São seus camaradas também destruindo monstros. Alguns segundos depois, o demônio atinge Von no ombro, com toda a sua força. Alguém pergunta que talvez eles possam voltar. Um monstro enorme corre em direção às crianças, enquanto os adultos estão ocupados.
Alguém E continua a aí- dizer que não vai se atrasar de qualquer maneira. Eles estão dirigindo de lá há 3 dias inteiros. Gerbil olha calmamente para frente. E então, Doc aparece na nossa frente. Quem está olhando para a mensagem do sistema diz que, mesmo que eles coloquem o gatilho no chão, eles nunca estarão lá hoje. Naquela mensagem para nós estava escrito que alguém no Castelo Negro foi o primeiro a alcançar a transcendência. Durante o cenário de repente, o teto atrás dos D&B explode. E alguém diz que os reforços mais fortes já chegaram. O homem se vira, não entendendo nada. Olhando para o teto e, então, ele vê um grande número de grandes pedras caindo sobre ele. Ele está coberto com pedras gigantes. E então, somos transferidos para o Doc. Quem, com um sorriso, diz que é hora do personagem principal, para provar que ele não come seu pão em vão. June, abaixando a cabeça, respondeu que eles estavam profundamente escondidos. Então ele pulou e olhou para seus camaradas. Ele deu alguns passos à frente. Então, parecendo insatisfeito na frente dele, ele perguntou onde estava o Doc. Uma mensagem do sistema apareceu que o cenário principal no 9 está em andamento. Seus requisitos básicos são desconhecidos. Somos transportados para o cais. Solano olha para ele com desagrado, estendendo a mão em direção a ele. Então, Rai aparece na nossa frente, que corta a cabeça do monstro com um floreio. Ela se vira e olha para June com um sorriso. E ele pergunta onde está o Doc G, olhando para seus camaradas. Pergunta por que eles precisam dele e Sam, aproximando-se dela, respondeu que ele está em perigo. Galinha, olhando para o lado com medo, respondeu que ele deixou a cidade há 3 dias e segurando o ombro. Acrescentou que em que sentido ele estava em perigo. Ela pegou sua katana e, sorrindo, respondeu que talvez eles não estivessem bem da cabeça. Não era ele quem estava em perigo, mas os demônios o cercaram por todos os lados. Sam, olhando na frente dela, disse que eles primeiro precisam sair daqui. Então, ela vai explicar tudo. June levantou a mão. E depois entrar em uma pose de luta. Ele disse que eles cairiam do teto. Ele usou o punho divino para centenas de passos. Monstros pularam sobre ele em uma multidão enorme. E ele balançou o punho e então, com todas as suas forças, ele acertou um dos demônios bem no estômago. Ele bateu neles um após o outro. Eles voaram em direções diferentes. Ele então agarrou a cabeça do demônio. E ele bateu no chão com todas as suas forças. Então, que todos os outros demônios voaram em direções diferentes. Ele estreitou os olhos e olhou ameaçadoramente para a frente. Seus camaradas assistiram isso com um sorriso. Então Von pensou que... Ela já pensou que eles não iriam embora? Aqui vivo, John balançou a mão. Energia amarela apareceu nele. E então, ele atingiu o peito do monstro com todas as suas forças, jogando 3 deles na parede de uma vez. Ele se virou e disse que eles deveriam subir. Santo, escalando as pedras.
Disse a ele para esperar porque estava muito alto aqui. E as crianças não seriam capazes de escalar. June olhou para as crianças atrás dela. Um dos monstros, de repente, pulou em sua direção. June calmamente o agarrou pela garganta e o subjugou. E então disse que daria passos e deixá-lo subir por conta própria. Ele jogou os demônios nas rochas, criando passos e depois desviando o olhar com desagrado. Ele disse que isso o enfureceu. Quando toda a equipe já tinha subido, eles ouviram de quem era a voz. Ele disse que esta foi uma virada muito inesperada. E ele assumiu que o cara andando na frente foi a encarnação de João. Jay se virou desagradavelmente e perguntou o que isso significava. Ele ainda não morreu. Enquanto isso, seus camaradas tentou escalar a torre de Monster Corpses. Junho, olhando para baixo, franziu a testa e pensou que era lógico. Este é o segundo lugar na classificação de The Dark Castle. Não vai morrer de algum tipo de queda de pedra. Shine agarrou a borda tentando se levantar. E então, de repente, June veio até ela e disse que ela não poderia estar com eles. Ela olhou na frente dela com medo. E então ele a empurrou na testa. O menino estendeu a mão para a namorada, que estava caindo no abismo. Ele se levantou o punho e gritou o que estava fazendo, ao qual June também o atingiu na testa, dizendo que ele também deveria voltar lá. O cara começou a voar para baixo e John calmamente olhou em sua direção. Um castelo aparece na nossa frente. Prato chocalho na mesa. As pessoas na rua agarram a cabeça com medo, virando. E então eles correm um para o outro e perguntam: que tipo de tremor é esse? Eles são realmente monstros. O cara estende os braços e diz que está tudo bem. Os guardas vão resolver isso completamente. E não os deixe se preocupar de repente. Uma silhueta aparece na fumaça. Junho caminha calmamente para a frente. O cara vem até ele e estende os braços. Pergunta o que aconteceu o resto das pessoas. Assustadoramente, agarrar seus filhos e bens. E dispersar para os lados. June levanta a cabeça. E pensa que isso também é uma história. Tudo seja não além do script. Ele tentou proteger este lugar, porque ele concordou com Ryan Haidt de algumas maneiras. Ele olhou para o homem do presente na frente dele e disse que o paraíso vai cair em breve. As pessoas olharam para ele com medo. E ele acrescentou, eles devem encontrar algo que possam proteger e deixá-los protegê-lo então. Ele se virou e eu vi multidões de demônios voando e correndo para fora da masmorra. Os demônios correram para frente. Os guardas olharam para frente com medo. Um deles perguntou o que essas criaturas estavam fazendo aqui. E o outro gritou que eles precisavam do Senhor da Fortaleza. Pessoas tentaram fugir para escapar dos monstros. E os demônios os separaram e arrancaram suas cabeças. Um enorme demônio apareceu e agarrou 2 guardas. De repente ele viu uma garotinha chorando na frente dele. E então
ele esmagou com toda a sua força. Com a mão, o monstro olhou para frente com um sorriso. Um John apareceu na frente dele e agarrou sua katana. A garota atrás dele olhou para cima. Espero que as lágrimas rolem por seus olhos. Ele começou a sacar sua espada e depois balançá-la. Ele cortou o monstro em vários pedaços. Em um instante, os pedaços do demônio caíram no chão. Com um som alto, e John colocou sua espada de volta. Ele de repente se virou depois de ouvir a voz de alguém, dizendo-lhes para permanecerem calmos. Ele viu o chão começar a rachar. Então, uma haste enorme saiu dela. O guarda, se defendendo de monstros, sorriu e disse que este era o Senhor. Ele e seu camarada se viraram e olharam para frente. Com medo, o caule subiu para o próprio céu. Alguém estava dentro e sorrindo. Uma criatura de um caule com vários braços apareceu, olhando para frente. Em seguida, uma mensagem do sistema de que o cenário principal no 9 estava em andamento, e os principais parâmetros eram desconhecidos. Gebra e Juni Yuki contra o pano de fundo dos telhados da cidade. O Senhor vira para ele dizendo que eles precisam do cara. A criatura estende a mão para o cara, pedindo-lhe para proteger o céu com ele. Uma enorme criatura, com tentáculos, rasteja para fora de uma enorme ravina, liberando monstros de vários tipos. No fundo, há um grito lamentável, que grita que há um monstro na frente dele. Todas as pessoas correm para o lado, pedindo ajuda. Um transeunte, ela quer pisar no chão. Mas de repente esmaga um pequeno dente de leão amarelo. No flashback, Jerba fica cercado por outros personagens e monstros, em uma atmosfera amigável muito feliz. Os tentáculos do monstro balançam para o lado. E a criatura leva o homem prisioneiro. Ele grita de medo, sufocando dos laços estreitos do monstro. De repente, a criatura começa a apertar sua garganta com seus tentáculos e perguntou ao homem, chamando-o de Indel, e se for ele. A criatura percebe que ele estava bem a tempo e só precisava se recuperar. A garota Vaughn carrega sua espada com energia. E com a espada em chamas, ela corre em direção a Jerba, tendo cortado os tentáculos, segurando o homem. Ela grita para ele parar, dizendo que ele deveria proteger esta fortaleza. Então, o que ele está fazendo agora? A criatura diz a ela que era assim antes de aparecerem. Ele abaixou o olhar e disse: mas o paraíso já havia caído, olhando para casas quebradas, monstros matando pessoas e crianças, homens tentando escapar, um dos quais chama o monstro de senhor. E o outro pergunta que tipo de senhor é esse. Porque é apenas um monstro comum, tendo espalhado seus enormes tentáculos. E soltou monstros na multidão. Eles tentam escapar e Jerba explica que, portanto, criaturas que vivem com seus próprios pequenas histórias são desesperadoras. Jai-Hai corta os tentáculos da criatura.
junto com um cavaleiro de aço ao fundo. Os botões abrindo, despeje litros de sangue. A criatura continua a dizer que ele sempre depende de uma árvore. E nem tentou entender que tipo de cuidado esta árvore e esta floresta precisava, então ele terá que começar tudo de novo. Segurando a espada na frente dele. Von olha para o monstro. Gerba espalhou seus tentáculos em uma fileira, iluminando toda a cidade através deles. De repente, os tentáculos da criatura se espalharam sobre quase toda a cidade, envolvendo diferentes áreas. Tentáculos perfuram as costas de pessoas e monstros. E os edifícios circundantes com seus tentáculos. Gerba cobre a cidade com seus tentáculos, como se sob uma cúpula, fazendo algo como uma cúpula. Jaquia começa a falar em sua cabeça sobre a lenda do Marquês, da altura do passeio do diabo, e um paraíso que vive comendo almas. Os tentáculos perseguiram os monstros, começando a sugar a vida deles. A concha de Gerbe começa a rachar e triturar. E ele emerge dele com uma aparência leve. Ele sai iluminado pela luz. Olhando para cima, sua habilidade é chamada de movimento perpétuo. O cara olha para cima com um rubor dizendo o quão bem ele se sente. Vão em confusão e com medo em seus olhos. Olhando para a criatura, pergunta em seus pensamentos o que é. E se é possível matá-lo? Se uma pessoa é capaz de alimentar tal criatura, uma forte explosão soou atrás dela, fazendo com que ela se virasse naquela direção. Um homem fica em um buraco enorme. Gebra voltou sua atenção para o outro lado, olhando para John parado no buraco com olhos vermelhos. Ele diz que algo o impressionou, e ele foi além dos limites atribuídos às pessoas. As mãos do protagonista estão queimando, de uma energia excessiva, e a criatura observa que Kim Duk-shu também seria incrível, mas June é um verdadeiro monstro. Em pé, diretamente em frente a Ye. O personagem principal declara que em uma vida passada, ele decidiu cooperar com ele, olhando olho no olho com a criatura. June diz com confiança que desta vez ela vai matá-lo, olhando para suas mãos queimando em chamas, com uma espada neles. O personagem principal pensa em seus pensamentos, sobre sua arma, contando que mais 2 níveis de energia das luvas de boxe. Outro nível de poder do espírito majestoso, Endoderma. E 4 níveis da espada celestial da fortuna. Além disso, ele fala sobre 3 níveis de força, do buff, de habilidade, os ombros de John queimam com a energia da chama. Ele está completamente em chamas com sua energia, de pé com confiança. Ryan Haidt diz que o primeiro passo para a transcendência é ir além dos limites do corpo humano. O cara olha, em um ponto, suas ações são acompanhados pelas palavras lembradas do mentor John, que o primeiro passo para a transcendência é ir além dos limites, acessível ao corpo humano.
Com as mãos queimando, o personagem principal pega sua espada e pressiona os pés com mais força no chão. As palavras do mentor continuam aparecendo na minha cabeça. Queimando isso. O segundo passo é desenvolver todas as habilidades ao máximo. E o último passo é jogar tudo fora. A silhueta do mestre diz ao personagem principal para esquecer as habilidades, níveis e histórias, porque ele precisa encontrar sua própria história. Em seu fundo está um junho ocupado com o treinamento. Os tentáculos de Gerbe voam em direção ao personagem principal. E ele instantaneamente bloqueia seu ataque, cortando todos em pequenos pedaços. Yujin Haik cortou todos os tentáculos de ataque com um golpe de sua espada. Ele voa entre os tentáculos perfeitamente alinhados, cortando-os. Também, ele imediatamente corta vários tentáculos, atacando outro monstro esquelético. O personagem principal quebra através da cúpula dos tentáculos de Gerba. Ryan Haidt olha para a resolução com surpresa, dizendo que a transcendência acabou sendo mais do que apenas um boato. Olhando para Jun, ele pergunta como uma pessoa comum. E nem mesmo o retorno pode ser tão forte. O personagem principal está lutando contra monstros enormes. A voz de Doc em sua cabeça diz que deixe-o usar as habilidades, mas uma janela de notificação sobre isso não aparece em sua cabeça, porque seu poder não vem do sistema. O homem olha para os monstros correndo em sua direção. Ele está prestes a usar sua mão ardente para renovar a espada de sua bainha novamente. De repente, com alguns golpes de sua espada, ele abriu caminho. Hakius diz em sua cabeça que o Jin-Yuki adquiriu esse poder por regressão. Ele mesmo, acumulando círculo após círculo. Os cadáveres de monstros voam para os lados, derramando sangue de seus corpos. Uma garota no campo de batalha e vendo esse horror grita de medo. Você sangra, segurando seus fios em suas mãos. Diz ao herói para ter cuidado, porque as pessoas podem se machucar. June, parado atrás dela, diz que Gerba tem uma história de um nível lendário e não pode ser derrotado tão facilmente. Olhando para o campo de monstros e cavalgando alturas. Corpo brilhante John diz que dentro do paraíso, sua força é maior que a de segunda classe. Monstros de repente tentáculos voam para a localização do homem. Mas ele habilmente se esquivou de você sanga, segurando uma garotinha nas costas. Pergunta a ele por que Gerba escondeu todos esses monstros. Ao qual João, tentando se esquivar dos tentáculos, diz que monstros são uma mercadoria que é vendida para o céu. Você dizendo que eu pergunto sobre a palavra produto, o olhar de Yujin Haik correu para longe. Sua atenção persistente em algo. A conversa sobre voar em torno da chuva. Alturas dizem que isso não vai funcionar. E parece que eles terão que encontrar uma nova fazenda. Às suas palavras, a divindade dá uma reação surpresa. João revela que os monstros que aparecem nos scripts
existem por uma razão, enquanto ao mesmo tempo pergunta a você dizendo tudo? Se ela já se perguntou de onde eles vêm? Segurando os tentáculos em seu peito, Ryan Haidt tenta transmitir para a palestra, ficando na frente dele, que o paraíso pode ser reconstruído. June calmamente diz que o céu é um fornecedor de monstros para o pouso do Starstream na Terra. Para a menina em um junho. Continua a dizer que o céu é um dos poucos fornecedores de monstros. Von aponta para o campo de batalha com sua espada, limpando o queixo com a mão, e pergunta se o GNTIB pode ser destruído. A criatura reza para falar sobre seus superiores, que tudo será restaurado o mais rápido possível, pedindo-lhes para não rescindir seu contrato. Olhando para a situação e segurando a espada na frente dele em sua mão. O personagem principal pensa em sua cabeça que se ele ativar a gigantificação e usa transcendência, ele será capaz de esmagar o monstro, observando que ainda é matando calmamente o monstro, com uma mão cortando sua cabeça. E Udin diz a que a fim de destruí-lo, as raízes da máquina de movimento perpétuo deve ser destruído, continuando a matar monstros. De pé com ele no território. Diz que eles não podem ficar no subsolo. E o que eles deveriam fazer então? June responde que eles não precisam ir para a clandestinidade. E ele já confiou este assunto a outros. Ji-Yan e Woo-Sung sentam no escuro, com as mãos cobrindo a boca um do outro. Guerreiro de aço, Hyan-san pergunta a todos se ninguém sabe onde Woo-Sung e Ji-Yan foram, observando que ele não os vê há muito tempo. Qual deles notou a garota? Chocado com a conexão dos eventos. Olhou para o personagem principal. Ela perguntou se ele realmente os enviou. Ela simplesmente recebeu um olhar sem emoção em sua direção. Do herói, crianças sentam, cobrindo a boca um do outro na frente de monstros, comendo a carcaça de alguém, afastando-se cada vez mais das crianças. Você pode notar ainda mais monstros ao lado deles. June-Hook disse a eles que Kim-Dae, OKJ, deixou as crianças lá por um motivo. Uma notificação apareceu na frente do personagem principal. Os olhos de John começaram a brilhar em azul, da luz de notificação. As pernas do fantasma penduradas acima dele. O Akia está dormindo no carro com Suyeon. Quando de repente, uma notificação aparece, dizendo que a terceira etapa do exclusivo onisciente, ponto de vista do leitor, habilidade foi ativada. Uma notificação aparece na frente de June e Yuki, onde diz que a constelação, que ainda não tem nome, suspira. Naquele momento, o fantasma de Kim Jae-kir pairava sobre o personagem principal. Ele colocou a mão atrás da cabeça e suspirou. Todos os monstros se reúnem na caverna lá fora. Criaturas terríveis cheiram o cadáver de um homem morto em uma pedra. As crianças perguntam umas às outras o que fazer, ao qual eles respondem que não sabem. Você em breve
Gil cobriram a boca com as mãos, para evitar ser ferido diante deles. É uma imagem terrível de vários monstros nas profundezas da caverna. E uma árvore no meio. Jiuyan diz que está ficando sem energia, e logo ele não será capaz de distraí-los com seus insetos voando sobre os monstros. A garota responde que ela não será capaz de domar tal multidão de monstros, ao qual o menino diz que é melhor não. Caso contrário, seu cérebro vai explodir. Yusuke pergunta, afastando a mão da boca, que eles realmente vão morrer aqui. E o menino naquele momento abriu a boca e os olhos. Pelo que ele viu, tentáculos estão voando direto para os caras. Gil te abraça logo para protegê-la. De repente, uma criatura estranha olha debaixo do teto, brilhando luz amarela de seus olhos. As crianças olham para ele com confusão, porque seus tentáculos rastejam de volta. A enorme criatura começa a se mover, fazendo com que todos os monstros tenham medo, e seixos para cair nas paredes da caverna. Todos os monstros na caverna congelaram. E as crianças perguntaram o que era e há quanto tempo estava aqui. De repente, a criatura fechou os olhos e depois abriu novamente. E o logo ficou impressionado com o que viu. Estava claro em seus olhos que ela sentia medo. No meio das areias, existem todos os tipos de monstros e um enorme olho piscando nas profundezas da caverna. A garota diz que não é um monstro. Lucy se levanta e quer ir para aquela criatura, ao qual Gil diz a ela que ela não pode domá-lo. E é impossível. Ela diz a ele que se ela não tentar, eles ainda vão morrer aqui mais cedo ou mais tarde. Gil pega a mão da garota, para o qual ela está olhando para ele. Severamente responde que Chujokia provavelmente a deixou aqui precisamente para isso. A menina saiu e o menino se levantou atrás dela. Amaldiçoado em voz alta, eles caminham entre os monstros direto para o olho enorme. Você logo cria um fio de sua magia. A própria mão com a qual ele controla outras criaturas. Uma notificação aparece afirmando que a habilidade exclusiva, nível 5, comunicação interespécies avançada, foi ativada. Juntos, na frente da criatura. Uma mão feita de você. A energia de Sun tenta tocar sua cabeça. A magia de Yusuke toca o corpo da criatura. Memórias do monstro aparecem nela. Cabeça sobre como seus parentes e ele lutam entre si, espirrando sangue ao redor. Yusuke olha para a criatura com arrependimento nos olhos. De repente, o sangue começa a sair de sua boca. E ela cai no chão. Gil, atrás dela, começa a chamá-la. A garota segurando a cabeça com as mãos e liberando sangue de sua boca. Nariz e olhos gritam que ela não quer matar e não quer comê-los. Pedindo-lhes para deixá-la, o menino olha para a criatura e pensa consigo mesmo que ela está vendo suas memórias. A garota, ao fundo, grita no topo de sua voz. Os dois se sentam em frente à criatura
olhando para eles, criando uma atmosfera tensa ao seu redor. Quando, de repente, tudo ao seu redor congelou e escureceu. As crianças sentaram em um fundo escuro. De repente, uma imagem demoníaca de uma criatura aparece diante de seus olhos. Jill caindo na loucura. Começa a gritar. Sangue começou a escorrer de seus olhos e boca apenas